Antes de passar a bola aí para eles, ver se vocês querem perguntar alguma coisa, eu fiquei pensando que é uma discussão que a gente já conversou, mas que tu levantou aqui. Qual o problema de usar só rato macho, professora? As pessoas fizeram uma cara assim, não entendi a lógica dessa tua pergunta. O que tem nessa tua pergunta aqui? Tu queria que eles se dessem conta que tu te deu e a princípio eles não. Tá. Tem uma discussão bem antiga, eu acho que a Lavínia lembra quando a gente estava no mestrado, né? Que tinha essa discussão, assim, em pesquisas que a gente participava no grupo de educação, mas junto com o pessoal da bancada, né? Que é isso, só tinha rato macho nas pesquisas. E aí, um professor que trabalhava com a gente falava, rindo, porém sério, né? Tipo, tirando sarro da gente, porque a gente questionava isso, dizia assim, fêmea dá muito trabalho porque tem ciclo hormonal e a gente não quer calcular. Ou não gosta de calcular, sei lá, enfim, não quer, é meio pesada, mas enfim. Na verdade, mexia com os dados deles, né? Com os resultados. Os resultados são diferentes. E aí nós pensamos, mas se é diferente, quer dizer, depois vocês vão passar os remédios pra nós, né? E aí, tal. Aí, né, vai chegar, como é que chega e tal. E aí, isso é uma discussão muito clássica dentro de alguns grupos, mas que não avança de maneira significativa. A maioria, quer dizer, quando avança no sentido das cobaias fêmeas prenhas, né? Por causa da talidomida. E essa discussão é antiquíssima e tá aí ainda dentro das cobaias prenhas. E aí, né, pensando assim, fêmea como o ser que tem útero só interessa quando tem algo dentro, senão não tem interesse. E aí isso tem alguns debates acadêmicos. Tem um livro maravilhoso da Caroline Pérez, que se chama Invisible Woman, que fala isso, né, do viés de dados em pesquisas desde computação até medicina, biomedicina, saúde, de como a pesquisa conduzida majoritariamente por homens invisibiliza, né, outras populações. E aí ela foca, claro, em mulheres, né? Então esse é um debate contínuo e que tem muito a ver tanto com o meu mestrado quanto com o meu doutorado, né? Que focou muito mais nas questões de eugenia e tal, mas de determinismo biológico, quer dizer, a partir do momento que tu nomeia um corpo, como é que tu lida com ele? E isso tem a ver desde a pesquisa com ratinhos até nós, porque essa pesquisa ela parte do princípio de que existe um sujeito, enfim, biologicamente definido, e que tu consegue replicar isso e apagar essas singularidades, né? Mas essa singularidade, ela já é um pressuposto. Então, quando a gente analisa... Isso é uma coisa que eu comecei a questionar lá em 2002, final da minha graduação, né? 2001, 2002. Que é essa questão do determinismo. E quando tu vai olhar até hoje, 20 anos depois... Tu vai ver um congresso de genética que eu analisei há um ano, 2 atrás, para um evento. Tava lá as mesmas nomenclaturas de 20 anos atrás, chamando as crianças de aberrações cromossômicas, anomalias, defeituosas. Quer dizer, essas pessoas nem são investigadas a não ser só para a patologia dela. Elas são as patologias e biologicamente elas são aberrações ou anômalas ou defeituosas. E quem é que tu, então, investiga no fim? Tu investiga esse corpo sadio como o padrão e todo o resto é muito patologizado ou desclassificado enquanto ser humano, que é outra questão. Então, esses questionamentos em relação a só olhar um tipo de ser vivo, né, muito se vincula a todo um viés de pesquisa que se discute há muito tempo. Mas quando a gente chega nos laboratórios, está lá o padrão ainda. Então, esse debate... que é um debate muito da antropologia, da sociologia, das filosofias da ciência, de alguma maneira não chegam nos laboratórios. Isso para mim é uma coisa que tem ficado clara e não sei muito como resolver, assim, né? A não ser entrando nos grupos e discutindo diretamente com os pesquisadores, né? E o que tu acha que isso acrescentaria aos pesquisadores? Olha aí, eu falei que ia parar, não parei. Mas o que tu acha que essa discussão, digamos que eu sou uma pessoa lá no meu laboratório, que interessante essa discussão, Ana, o que eu ganho na minha... vida. Eu não sabendo sei dela. Porque não é tão... Eu acho que não é... Vamos pensar... Se a gente for pensar em termos de política pública, por exemplo, usando a mesma lógica, né? Não adianta tu mudar a cabeça de um pesquisador, né? Tu não vai mudar a ciência mudando um pesquisador. Mas eu acho que tem como a gente, dentro desses núcleos de pesquisa, acho e gostaria de acreditar que sim, né? Tem como tu questionar o quanto essa linguagem subjetiva às pessoas e demarca o lugar delas socialmente.
Essa é uma coisa. E propor novas maneiras de pensar essas pessoas, sabe? E aí não é diminuir as questões biológicas delas ou não tentar resolver para as pessoas viverem melhor, de maneira alguma, invisibilizar as questões fisiológicas e eventualmente patológicas, né? Mas é a gente pensar de que maneira a gente está nomeando essas pessoas. Nomear pessoas como aberração em pleno século XXI, para mim é o auge do absurdo. Ainda? Isso pra mim é muito severo. Ah, mas é a aberração cromossômica. Mas tu tá lá dizendo que existe uma monstruosidade naquela pessoa, sabe? Isso pra mim é inconcebível, eticamente inconcebível. E demarca um lugar social pra essas pessoas. Isso pra mim não poderia existir mais. Esse debate dentro do meio acadêmico / saúde, medicina, tinha que acontecer. Eu acho que trazendo essa discussão, tu traz a percepção de que é um problema. E apresentando alguns resultados que são no campo da antropologia, que são no campo, né? E mostrando o quanto isso dificulta uma série de acessos a serviços, de acesso ao mundo social, né? A convivência, as relações dentro de uma cultura. Então, acho que complexificando um pouco as pesquisas, mostrando que isso que a gente está estudando dentro do meu laboratório como uma molécula, quando ela sai do laboratório, que é aquela coisa do Latour, né? Que o hormônio etiquetado, ele só é um hormônio etiquetado dentro do laboratório. Quando ele sai, ele tem vida, ele tem relações, ele tem nome. Ele não é uma etiqueta, ele é uma pessoa. Então, a gente tem que tratar isso a partir dessas relações. Mas eu acho que não é uma questão simples, que se a gente for pensar a partir de análises que são sociais e culturais, a gente está falando de uma mudança de uma cultura científica, né? De um modo de nomear que as pessoas não percebem, que adquire sentidos diferentes fora do laboratório e que regem políticas públicas fora dos espaços, das etiquetas dos laboratórios, né? Que não são rótulos, são pessoas, têm vidas, né? Então eu penso meio por aí, assim, eu acho que é importante, de alguma maneira, entrar nos laboratórios e debater isso. Não quer dizer que os caras vão estudar antropologia, como a gente não vai ficar matando ratinho na bancada. Não é essa a questão. Mas trabalhar de maneira mais interdisciplinar mesmo. Né? Aprender um pouco mais, entender a lógica dos caras e eles...